Olá, eu sou a Silvia D'Amico, profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre qual a dificuldade das lideranças e dos funcionários em se adaptarem uns aos outros. Me responde uma coisa, para você que trabalha, a sua liderança, ela se adapta a você? Você se adapta a ela? Ou cada um está indo para um lado sem um rumo certo, sem meta? Enfim, nós vemos muitos desses motivos, né, por assim dizer, acabando em demissão, né? Ou uma solicitação de demissão de um funcionário, ou o próprio líder dispensando uma pessoa. Tudo isso por conta de adaptação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, tudo bem? Então, vamos lá. E aí, eu vou começar com vocês a falar sobre essa adaptação entre liderança e funcionários, né? Que pode ser desafiadora realmente aí, devido a vários fatores, né? Então, alguns fatores que eu vou estar passando aí para vocês, é importante que vocês avaliem se esse fator tem a ver no dia a dia, né, de vocês aí, com seus líderes e para uma autorreflexão também, que eu acho muito importante, muitas vezes a gente fazer essa autorreflexão de como estamos nos saindo diante aí da nossa liderança, né? O que será que o líder espera de mim? O que eu espero do líder? E por aí vai. Então, o primeiro ponto aí que eu quero falar é sobre a comunicação, né? Diferença nos estilos de comunicação que podem levar a mal entendidos, conflitos, né? E os líderes e funcionários, eles precisam desenvolver uma linguagem comum. Então, essas habilidades de escuta ativa, né? É um dos pontos principais, né? Eu sempre aprendi na minha carreira que a escuta ativa ela é muito importante. Você não só ouvir o que o funcionário está falando, por falar, mas sim escutar de forma ativa, escutar o que realmente esse funcionário está te dizendo, quais são as informações que ele está te passando. Isso é muito importante numa relação entre funcionário e líder, porque quando o funcionário está informando algo para o seu líder, essa transmissão de mensagem, ela deve ser traduzida pelo líder e entendida por esse líder, para que ele possa atuar de forma correta com esse time, né? Porque às vezes você está errando com um, mas você no fim está errando com todos. E é uma autoavaliação que você acaba se fazendo o tempo todo, né? A todo momento. Então, isso é importante, nesses casos de liderança, você ter essa escuta ativa, quando o funcionário vai te dar um feedback ou você vai dar um feedback para o funcionário, ter esse lado, né, muito bem aflorado aí, para que vocês possam se entender e, se entendendo, chegar a uma liderança eficaz. O segundo ponto seria as expectativas de ambas as partes, né? Expectativas de líderes e funcionários, elas podem ser, expectativas diferentes sobre o trabalho, metas e responsabilidades, né? Então, quando você alinhar essas expectativas, né, ela tem que ser crucial para evitar frustrações. Então, que seja alinhada de forma que ambas as partes discutam esse alinhamento. Isso é muito importante. Quando o líder passa uma diretriz, uma meta, algo para o funcionário tem que entender efetivamente de que ponto ele vai sair e onde ele tem que chegar.
né? Essas seriam as metas da empresa. Então, ok, eu estou partindo de que ponto e vou chegar em que ponto? E até eu chegar neste ponto, para não haver frustrações, quais são as ferramentas que eu necessito para isso? E tendo essas ferramentas, um acompanhamento de liderança, me norteando se eu estou no caminho certo ou se eu devo mudar de direção. Se eu estou agindo corretamente ou se eu vou ter qualquer outro problema no caminho, se eu continuar indo pelo caminho que eu estou decidindo ir, não é? Então, a gente tem variantes aí que nos dão um norte, né? Para evitar frustrações. E então, esse cuidado a gente deve tomar. Aí a gente vai para um terceiro ponto, que seria a cultura organizacional, né? A cultura da empresa, que acaba influenciando, né? Como as pessoas interagem e colaboram também nesse momento. A resistência a mudanças na cultura, ela pode dificultar a adaptação. Então, eu passei recentemente aí, na empresa que eu presto consultoria, eu passei recentemente por uma mudança, não digo brutal, mas uma mudança bem dura de informações, porque criaram um código de cultura. Criaram o código de conduta também, porém o de cultura ele foi aplicado, digamos assim, né? Faz 2 meses, basicamente. Então, como que funciona essa mudança? Acaba sendo meio radical? Sim, o funcionário, ele tem um momento de adaptação dele, né? Então, o que acontece? Quando nós aplicamos um código de cultura, uma mudança cultural, você tem que dar um tempo de adaptação para esse funcionário. Quando esse funcionário ele começa a entender o porquê que essas mudanças devem acontecer, fica muito mais prático para ambas as partes. Por quê? Ele vai atender efetivamente a toda a logística necessária para que esse código ele dê certo, e também a empresa vai ter nesse funcionário um ponto-chave ali de disseminação desse código. Nós criamos, inclusive, um comitê de guardiões do código, né, que a gente chama, e cada um guarda um valor. Então, nós temos 5 guardiões, porque são 5 valores que a empresa determinou, que a partir daquele momento seriam os principais valores da empresa. E quando essa cultura ela chega para o funcionário, principalmente para os funcionários mais antigos, que são os que impactam mais nas mudanças, porque é difícil você mudar 2 coisas, né? É difícil você mudar uma pessoa se ela não quiser mudar. E você não está falando culturalmente só, você está falando mudança de performance, mudança de comportamento. E mudar comportamento do ser humano é algo assim extremamente complicado. Algumas pessoas mudam, mas quando elas não mudam, a empresa muda com elas. E o impacto dessas mudanças, muitas vezes, ele é muito rígido, porque muitas vezes você acaba dispensando pessoas, digamos assim, as quais você necessita de informações preciosas dessas pessoas, principalmente funcionários antigos. Os funcionários antigos, eles trazem uma história com eles. E quando eles trazem essa história com eles, é absurdo a perda de informação que você tem quando você desliga um funcionário desse. Ele tem todo o histórico na cabeça dele, mas ele é tão esperto que ele não passa esse histórico para o papel. Ele não forma processos com aquilo que ele sabe.
ele segura para ele como se aquilo fosse um cadeado, a chave do cadeado do emprego dele. Essa que é a verdade. Quando você tem um funcionário mais antigo, que ele tem basicamente todas as informações, que só ele faz aquele trabalho, só ele sabe como é todo o processo, de que forma, como vai, como vem, como chega, tudo passa pela mão dele, que quando o gerente vai olhar esse ninho, né, o que vai acontecer? A empresa, ela perdeu história ali, ela perdeu histórico do processo, ela perdeu histórico de profissional dela no momento. E aí você fala, poxa, mas eu vou desligar então essa pessoa agora, nesse momento, com essa alteração do código, sabe? Essas coisas assim. E você começa a pensar e você tem dois pesos depois dentro da empresa. As empresas, como que elas costumam agir? Com o funcionário novo que está ali naquele momento, que está entrando agora, né? Entrou aí, basicamente, ela aplica nesse funcionário novo a cultura atual. Por quê? Porque ela vai penalizar, de alguma forma, quando o funcionário ele se negar a fazer algo que está dentro do código de cultura. Já o funcionário antigo, ele tem um peso 2 ali. Porque aí vão falar, mas esse funcionário antigo, como que eu vou desligá-lo? Ele tem todas as informações, ele sabe todo o processo. Empresa, olhe para o seu funcionário. Seus processos devem estar no papel e não dentro da cabeça de nenhum funcionário. O funcionário, ele tem que executar sim as tarefas, executar sim seu trabalho bem feito e ter em mente tudo que deve ser feito, mas você como empresa deve guardar as informações. Então, essa dificuldade de adaptação, ela existe e ela deve ser levada em consideração, tá? Fica aí uma dica, porque a gente vê muitos processos dentro das empresas aí por conta de funcionários antigos que seguram processos, seguram mudanças, né? As coisas não caminham e aí fica realmente difícil de se lidar, de se fazer algo. Tá? Fica a dica aí. Um quarto ponto também, dentro de todo esse contexto que nós estamos falando, seriam os estilos de liderança, né? Esses estilos de liderança que líderes autoritários, né? Eles podem encontrar resistência de funcionários que preferem autonomia. Hoje a gente tem aí um mundo jovem chegando, né? E os jovens, eles já chegam na entrevista, eles já chegam querendo saber se eles podem trabalhar remotamente, se eles vão poder trabalhar de forma híbrida, se tem que ser 100% presencial, e eles escolhem, ok? Isso, perfeito. Só que quando o funcionário ele prefere autonomia tem funcionário com cargo um pouquinho mais elevado. Por quê? Porque esse funcionário ele já está um tempo dentro da empresa e esse funcionário ele realmente ele tem essa necessidade dessa autonomia porque ele não vai ficar amarrado com os processos dentro da empresa. O funcionário que está chegando agora, querer autonomia, não dá para entender, né? Por que esse funcionário quer uma autonomia? Autonomia do quê? De que processo? De que construção que você fez que você já tem uma determinada autonomia para fazer de formas, enfim. Então, da mesma forma que líderes democráticos, né, eles podem ter dificuldades com funcionários que preferem mais direção, o líder autoritário, eles têm um pouco de dificuldade com esses que preferem ter um pouco mais de autonomia. E é engraçado porque eu sempre falo, a gente lida com pessoas o tempo todo. E quando você lida com pessoas, é incrível, mas cada pessoa é um estilo. Se você faz uma reunião com 3 pessoas, com 10 pessoas, dá na mesma, tá? O que acontece, né, nesse momento? Cada cabeça ali te ouvindo,
está absorvendo a mensagem de uma determinada forma. Então, olha que incrível isso. As pessoas, elas não vão ter efetivamente autonomia, ou não vão ter autoridade, ou também não vão ser submissas. E você não sabe o que está passando ali, como que ela está recebendo aquela informação. E é muito, assim, complicado para o líder administrar tudo isso. Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente está falando exatamente nisso, né? A gente está falando exatamente sobre isso. A gente está informando que você tem uma equipe, e essa equipe coesa ou não, ela está te trazendo critérios de trabalho diferentes de como era antigamente. Nossos processos hoje em dia, eles não saem da forma que a gente pensa que poderia ser feito, como antes a gente fazia. A gente não tem todo esse processo, e isso é muito engraçado, porque as pessoas, elas ditam regras, né? Não é que a gente fala assim, o jovem, ele tá chegando com uma bagagem muito bonita aí pra gente, cheio de informações, tecnologia, enfim, mas ao mesmo tempo que ele tá chegando com essa bagagem, ele tá exigindo determinadas atitudes do líder, que o líder, ele precisa tomar a posse dessa liderança, senão ele é trocado, ele é substituído, ele não fica muito tempo dentro da empresa. E isso é muito engraçado, porque a gente olha esse norte que as empresas dão para os colaboradores e a gente não enxerga isso, né? Você não enxerga isso. Você enxerga que você está lá para liderar e os funcionários têm que fazer o que você quer, mais ou menos isso, mas você não está sendo autoritário, você só está querendo que o processo funcione. Você só está querendo que esse processo ele siga em frente. Então, essa adaptação do time com o líder e vice-versa é algo bem complexo. E a gente não faz uma tratativa de imediato, né, com as pessoas que estão chegando ou aqueles mais antigos. Hoje, quando a gente fala em adaptação de liderança com o jovem que está chegando, a gente tem que fazer a mesma adaptação com aquele cara que está ali há 10, 15 anos dentro da empresa. São esses os maiores problemas. E não porque eles não sabem ou eles não querem se adaptar, porque a forma deles conduzirem a construção da mudança aqui, ó, é um pouco mais lenta, mas se chega no resultado. Se você souber fazer um trabalho com esse time, digamos assim, mais maduro dentro da empresa, você obviamente vai ter muito mais atividades muito melhores e resultados muito mais assertivos do que se você bater de frente, né? Mas é importante que a gente tenha essa leitura, né? Que esses funcionários, eles precisam se conversar e esse time precisa andar. E um quinto ponto aí, que nós vamos falar agora, seriam os fatores pessoais, personalidades, valores, crenças, né? E experiências de vidas que podem influenciar, né? Como indivíduos, como os indivíduos, eles se relacionam e trabalham juntos, porque a diversidade, ela pode ser uma força, mas também um desafio se não for bem gerida. Então, quando a gente fala nessa parte de desafios, né, no trabalho e vidas que você está influenciando ali para poder produzir um resultado, você tem que tomar esse cuidado de fazer a leitura de cada pessoa no seu departamento para que você realmente tenha esse resultado almejado aí. Então, isso é muito importante, essa leitura. E perceba valores, crenças, princípios, fé, são coisas que você não muda assim. A empresa tem a dela e o funcionário tem a dele,
né? E muitas vezes casa do funcionário ter os mesmos valores, os mesmos princípios que a empresa, e muitas vezes não. E quando não casa e a seleção não pega esse casamento, digamos assim, dessas informações, você fica com o funcionário ali meio, né? O que eu vou fazer agora? Se os princípios dele, as crenças dele, a forma dele conduzir a vida dele é diferente daquilo que eu preciso desse funcionário pronto aqui, nessa posição, fazendo algo que há necessidade para a empresa. Então, é um olhar que a gente tem que ter muito crítico na hora da contratação também. Olha por onde andam os caminhos, né? E a gente tem o 6º ponto também, que é a falta de treinamento. Esta, eu acho que é a crucial, porque ambos, os líderes e funcionários, eles podem precisar de treinamento em habilidades de adaptação, né? Como resolução de conflitos, negociação e gestão de mudanças. Esses desafios, eles requerem esforços contínuos de ambas as partes, né? Para desenvolver um ambiente de trabalho colaborativo, harmonioso. Tudo isso conta muito, porque a gente precisa de um momento onde a empresa ela tenha amparo de ambas as partes, porque a empresa é feita por pessoas. Quando eu falo que eu preciso de líderes, eu preciso de líderes que trabalhem usando suas habilidades, trabalhem usando o seu perfil em prol da empresa. Ao mesmo tempo que eu preciso de funcionários que façam o mesmo papel e que tragam esse tipo de informação de trabalho, de execução de trabalho para dentro da empresa. Quando a gente faz essa leitura, que é uma leitura bem dinâmica, né, por parte do RH, a gente tem que chegar num ponto que é um olhar que a gente tem que ter de como que nós vamos trazer esse funcionário, qual é o perfil que nós vamos trazer. Então, esse olhar tem que ser para o todo. Quando eu vou buscar RH, né, selecionador, quando eu vou buscar este candidato lá fora para trazê-lo para o meu time, eu tenho que enxergar o todo, para que esse perfil ele seja adequado, seja necessário e ele trabalhe com o time, e isso é muito importante para a empresa nesse momento. Bom, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, né? Que eu fiquei muito feliz de estar passando isso para vocês. Eu sou a Silvia D'Amico e agradeço toda a audiência de vocês aqui na Neurocomando, através da TV Humana. Sigam as redes sociais da TV Humana, nós estamos em todas as redes e eu te espero no próximo episódio com mais ensinamentos. Até lá!